Oi, gente! Quem tá de volta nesta terra devastada que é este canal? Pois é, apareceu a Margarida. Eu tenho muita dificuldade de gravar os vídeos porque sou uma professora da educação brasileira e tem tantas demandas na rotina que quando eu tenho um tempinho livre fica tão difícil produzir conteúdo, mas eu sinto tanta saudade de estar com vocês, conversar, dividir as impressões. E eu gosto muito do formato do YouTube pela possibilidade de desenvolver o raciocínio, não precisar ser aquela coisa que tem que se encaixar num ritmo acelerado, cheio de recortes. Aqui a gente pode elaborar o que a gente está sentindo. E a ideia desse vídeo é compartilhar com vocês momentos de leitura. Então, conforme eu for lendo, eu vou voltar aqui, falar o que eu penso, o que eu estou pensando em ler, o que foi legal, o que não foi legal, trazer algumas indicações, fazer uma coisa bem artesanal, como se nós estivéssemos do jeitinho que eu mais amo, que é um bolinho em cima da mesa, um café fresco e uma troca próxima em torno da arte, que é esse eterno refúgio que nos aceita em qualquer momento da vida e no nosso ritmo. Gente, eu terminei de ler um livro ontem, que inclusive sexta-feira é um dos dias que eu mais trabalho, assim, porque eu dou muitas aulas, eu saio da escola às 11 da noite e mesmo sendo um dia muito pesado, nas minhas pausas eu pegava para ler o livrinho, de tão envolvida que eu estava na história. Eu li ele no Kindle, eu estou apaixonada pelo meu Kindle Pistache. Quando eu comprei, eu fiz até um vídeo lá no Instagram mostrando e tal. É sensacional, foi uma compra incrível que eu fiz, não me arrependo um segundo. Ele é bem levinho, eu sempre tive Kindle, sempre li muito e-book, mas esse daqui é muito confortável, assim, tem sido um grande companheirinho mesmo. E o livro que eu li é esse daqui, Eu que Nunca Conheci os Homens. Olha só, a capinha dele é de uma escritora belga. E, gente, que pedrada este livro! Meu Deus do céu! Basicamente, a sinopse dele, tá? Vamos começar na sinopse, vamos começar devagarinho. É de um conjunto de mulheres que foram enjauladas, tá bom para você? Pois é, 40 mulheres presas que não têm notícia do mundo, não sabem por que estão lá. A única coisa que elas recebem é comida dos guardas que passam no corredor, e aí elas se higienizam minimamente ali no dia a dia e dormem. E todos os dias são assim há anos. Dentre essas mulheres, a gente tem uma criança que cresceu em meio a essa rotina, então ela não tem nenhum símbolo do mundo fora da jaula, e aí ela se questiona sobre o que é o amor, o que é a menstruação, o que é o homem, o que é, sei lá, as coisas mais básicas, assim, itens de um banheiro, livro e tal. E aí, como as mulheres não querem explicar para ela o que são essas coisas, porque para as mulheres não faz sentido falar sobre um conhecimento que ela nunca vai poder botar em prática, ela vai ficando revoltada, porque ela fala assim: eu quero saber por saber. Eu não preciso praticar essas coisas, eu tenho direito ao saber. E já é uma baita reflexão sobre o lugar da nossa curiosidade. A gente só quer saber as coisas que podem nos ser úteis. A gente perdeu um pouco dessa espontaneidade do aprendizado. Eu vou aprender porque o aprender é sensível, a experiência do conhecimento é fascinante. Não, eu só vou aprender se aquilo me trouxer algo de volta. E aí ela começa a exercitar a imaginação, já que o mundo dela são os muros, ela começa a ficar em silêncio e imaginar o que poderia existir além daquilo. E isso incomoda muito. As mulheres ficam muito incomodadas porque é como se ela estivesse acessando um lugar de poder, já que na cabeça dela há uma dimensão muito maior do que a realidade concreta. Gente, essa menina parada, olhando assim, imaginando e o quanto isso causa desconforto, o livro já vale por aí, que é assim a gente ter na nossa mente um aliado,
o quanto a gente pode crescer e potencializar a realidade com as coisas que a gente se ambienta por dentro. Aí, na sinopse, tá lá escrito que em um dado momento as mulheres vão sair da jaula. E aí começa a ser discutido no livro, e vocês têm que ler porque isso vale demais, a coisa de, bom, elas estão se sentindo presas. Quando elas são livres, elas sabem o que é a liberdade. Afinal de contas, quando nós nos experienciamos na liberdade, será que a gente não busca a prisão pela sensação do conforto? Porque ser livre nos toca no desconfortável, já que somos nós a agir frente à totalidade. Ah, meu Deus, o livro só melhora! Gente, é muito bom. E assim, tem vários momentos que eu pensava, não, agora vai ficar incoerente, porque não tem como explicar isso na história. E ela ia lá e achava uma solução literária para o livro não ficar com uma ponta solta. Muito bom. Baita indicação de leitura, ó. Eu que nunca conheci os homens, já vamos começar esse vídeo na pedrada. E outro livrinho também que eu li recentemente, e ainda bem, gente, 2025 eu tô lendo bastante, tô muito feliz com essa parte, assim, porque é muito bom você ter um hábito consolidado e a companhia dos livrinhos em momentos diferentes da nossa vida. O livrinho é dessa autora, se eu não me engano, norte-americana, chamado Na Casa dos Sonhos. Nossa, isso daqui me devastou, gente. Isso daqui arregaçou o que faltou de saúde ali. Porque é um livro que fala sobre relacionamentos que não são saudáveis, né? E especialmente tratando do papel da mulher, que é uma coisa que a gente não fala. Então, a gente tem hoje muito mais teoria associada à questão do abuso quando num papel social do homem, mas tem pouquíssima pesquisa em torno dos posicionamentos preconceituosos e violentos que as mulheres também reproduzem. E ela faz muitas analogias, muitas metáforas. É um livro muito poético, super interessante, gente. Vale muito para a gente ampliar o nosso repertório crítico mesmo e olhar para o nosso comportamento em sociedade com mais comprometimento, com mais seriedade, com mais vontade de nos posicionar em relação ao outro. Hoje eu quero ler bastante, eu quero, enfim, curtir aí o meu descanso, muito merecido, assim, porque, meu Deus do céu, olha, a rotina do trabalhador não é fácil, né, gente? E aqui atrás é muito bom olhar para esses livrinhos todos e pensar que todos eles são a possibilidade de uma duração. Eu gosto muito de ver a experiência da leitura como algo durável. Hoje a gente pensa muito na quantidade, né? Vamos terminar, vamos... É gostoso também terminar livro, conhecer novos autores e ter a sensação de que a gente lê um monte de coisa, mas toda vez que eu pego um livrinho, gente, eu penso assim, cara, olha quantas páginas tem isso daqui. Quanto tempo eu vou poder ficar? Quanto tempo eu vou poder morar nesse lugar, né? Então, é uma forma da gente encarar a passagem do tempo, detendo o tempo, fazendo com que o tempo dure um pouquinho mais do que essa voracidade que está por todos os lados. Então, bora ler e eu venho aqui dividindo com vocês. Acabei de acordar. Pois é, eu só tô vindo aqui mostrar esta cara nessas condições para ser um vídeo real no sentido de que eu amo as manhãs. Gente, para mim é uma das coisas mais deliciosas poder acordar com calma, fazer um cafezinho, sentar para ler, não se preocupar com o horário, com toda aquela correria da nossa rotina. Eu sou apaixonada por esse processo, inclusive nos finais de semana que eu posso, porque tem alguns que de sábado eu também dou aula.
eu opto por acordar sem despertador, deixar fluir o meu corpo um pouquinho, que é tão domesticado mesmo nas regras que a gente tem que dar conta em vários dias da semana. Então agora eu vou fazer um café bem gostoso. Quando eu posso acordar com calma também, eu gosto de escrever um pouquinho no diário. Eu tento escrever ou quando eu acordo ou todos os dias antes de dormir. Meu diário é muito maduro, pois é, mas ele tá quase acabando e eu tenho uma caixinha com vários caderninhos que eu escrevi ao longo da vida. Falta só isso daqui para terminar. Eu acho que hoje acaba. E aí nele eu tento escrever as coisinhas que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivendo. Eu registro de tudo um pouco, desde detalhes do meu dia mais práticos, até emoções, pensamentos. É um jeito que eu tenho de me organizar internamente, porque às vezes o pensamento tá só numa corrente dentro de nós e vai nos causando muita ansiedade. A gente canaliza ele de forma muito impulsiva. E na escrita, mesmo que isso aconteça, não vai ferir ninguém, não vai deixar nenhuma pessoa sendo responsável também por aquilo que a gente externalizou. Apesar, óbvio, que também são muito importantes espaços seguros em que a gente possa dizer aquilo que a gente diz numa certa imaturidade. E aí a gente tem a ajuda generosa das pessoas que nos amam, nos acolhem, para também nos ajudar a pensar, nos ajudar a sentir, nos ajudar a aprender. E eu sou muito encantada por todo esse processo. E um detalhezinho, eu gosto muito de escrever com a minha caneta tinteiro, porque faz mais ainda desse processo, um processo delicado. Então é uma caneta que eu comprei já há alguns anos e, se eu não me engano, eu comprei em 2018. E aí a gente tem um esquema aqui de recarregar a carga, né, com a própria tinta dela. E tudo isso me faz ter mais carinho pelas etapas. Gosto muito, muito, muito. Gente, quando eu acordo, eu primeiro faço meu cafezinho, aí eu já vou para as leituras. Esse é meu jeitinho de existir no final de semana, porque eu espero muito por esse momento. E na sexta-feira, eu comecei um livrinho novo chamado A Descoberta do Frio. Não é um livro muito grande, e eu já tinha comprado esse livro há uns 2 anos. É um livro que fala sobre a chegada de um comportamento em que certas pessoas, exclusivamente pessoas negras, sentem muito, muito, muito frio ao ponto de não conseguirem, mesmo se cobrindo com várias camadas de roupa, sufocarem essa sensação. E aquelas que sentem mais frio ainda, elas desaparecem. E aí existem vários grupos de estudos, grupos de encontro associados à cultura afro-brasileira que tentam investigar o porquê desse fenômeno. E é toda uma metáfora para o racismo, porque o racismo, dentro do que é caracterizado na história, fica escrachado do quanto é impossível você resolver com a aparência. Então, eles tentam colocar roupa, eles tentam auxiliar externamente, mas são pessoas que sentem frio porque é um lugar de desamparo, chega a ser um lugar agressivo pelo nível do frio, e que resulta num desconforto absoluto e, em alguns desses casos, até mesmo no sumiço dessas pessoas, porque resulta na destruição. Então, eu estou gostando bastante dessa leitura pelo tom poético, aliado à questão de crítica incisiva social. Falta bem pouquinho para acabar, acho que umas 20 páginas, ó, só isso daqui. Então, eu vou terminar de ler e
Eu gosto nos finais de semana, tanto no sábado quanto no domingo, e eu fico até assim ansiosa por esse momento de escolher uma história em quadrinhos para ler, sabe, de batidão. Então, sentar na poltrona e ficar imersa naquele mundo, reparando nos detalhes, reparando no traço, na maneira como as páginas passam. Gente, para mim isso é o auge. É uma viagem, porque, meu Deus, que delícia poder ficar ali sem ter que parar para fazer coisas do trabalho e, enfim, levantar porque bateu sinal. Quem é professor sabe, né? Dessa luta. E, e aí eu faço questão de ficar até acabar, sabe? Ai, gente, isso é tão bom, meu Deus, é muito bom. É o que vai curando meu coração, o que vai preenchendo de esperança, porque a arte é um negócio tão maravilhoso, me chega a me dar até frio na barriga. E aí hoje eu pensei em escolher ou uma HQ ou outra, que são Angola Janga, do Marcelo de Salete. Eu li Cumbi já, não sei se vocês conhecem o trabalho do Marcelo, mas é um trabalho excepcional, muito sensível. Aqui o traço da HQ, bem interessante. E eu tenho tentado ler algumas referências de histórias que tragam a questão da resistência de pessoas pretas, tanto ao longo do processo escravocrata quanto pós-abolição, porque no material didático isso é colocado muito num lugar de que todas as pessoas pretas no Brasil estavam num lugar de submissão, de tristeza, e de fato elas estavam sendo muito violentadas pela maneira como o governo se estruturou. Só que eu também sei que existiam já, óbvio, muitas pessoas que já tinham repensado a estrutura, se posicionado, mobilizando pessoas por meio da força física, por meio da intelectualidade, e não falarmos dessa linguagem é também uma maneira óbvia de silenciamento dessas inteligências. Por isso eu tenho tentado estudar para repensar minha bibliografia como professora e educar aluninhos que possam também repensar o seu imaginário histórico. Então, acho que vai ser legal, de repente, em Angola Janga, observar como Marcelo de Salete constrói essa narrativa com seus desenhos. Abri aqui, olha a guarda do livro, que bonita, gente. Ah, meu Deus, eu amo histórias em quadrinhos. Isso daqui é o meu amor gigante. Então, eu tô entre essa daqui e uma outra muito legal que eu descobri recentemente, chamada O Último Recreio. Ó, uma edição bem bonitona. Tem essa folha de guarda aqui, que tirando, a gente tem essa capa muito bonita. O desenho também é super, super interessante. Deixa eu abrir aqui numa página dupla. Ó, as duas coincidentemente são preto e branco. E nessa daqui, gente, a vibe toda é um esquema meio Senhor das Moscas, então tá rolando aí um apocalipse e crianças sobrevivem e vão precisar se reorganizar. Mas o detalhe é que elas estão dentro de uma escola. E eu achei essa premissa muito interessante por tudo, né? Enfim, pelo ambiente que eu trabalho, mas também pelo contexto de crianças tendo que se reorganizar entre si, estabelecer os seus poderes, as suas técnicas de sobrevivência num contexto escolar. Tô super afim de ler essa HQ, faz tempo já, então não sei, vamos ver. O sonhador, diria, leia as duas. Vamos ver. O dia tá aí para acontecer. Que der vontade, eu vou fazer enquanto eu puder descansar. À noite, eu vou ter que trabalhar para adiantar as coisas da escola, porque se eu não fizer hoje, eu não vou conseguir terminar
entre as aulas da minha semana, mas isso é um problema que eu só vou lidar lá no fim do dia, porque geralmente eu fico muito triste quando eu tenho que trabalhar no final de semana, porque parece que a gente não consegue descansar a cabeça, a gente sempre tem que estar amarrado com alguma coisa, alguma demanda escolar. E isso deixa a gente tenso, sendo que todos os outros dias a gente faz muitas coisas da escola. Mas vou tentar ressignificar até lá para sofrer menos. Bom, bora viver esse dia, bora fazer o cafezinho, bora tomar café da manhã, fazer essas leituras, curtir um pouquinho, fazer uma comidinha gostosa aí no almoço. E é isso. Terminei Angola Janga e assim, como a cultura brasileira é algo que emociona e como é doloroso também perceber que a gente vem de tantas dores, de tantos silêncios, de tantas mágoas. É muita coisa mal resolvida, é muita história maquiada, e tudo isso faz com que a gente exista bem menos do que a metade no nosso dia a dia, porque o desconhecimento de si, afinal de contas, a sociedade nos atravessa subjetivamente também, faz com que a gente viva disperso, sem compreender direito o que são exigências, o que é qualidade, o que é coletividade. Uau, que leitura, que leitura, que leitura. Tudo muito bonito pelo estudo do Marcelo, pela forma como ele roteiriza, mas muito sofrido ler isso daqui. Ao mesmo tempo em que encoraja pela coragem da resistência. E eu sinto que hoje, gente, eu não sei se todos vocês conhecem a história do Zumbi do Palmares. É um grupo de escravizados que não aceitava a estrutura e se indignou até o último momento. E eu tenho a impressão de que a gente se permite domesticar tão facilmente pelo cansaço, pela falta de imaginação, de criatividade. Eu sempre converso muito isso com os meus aluninhos. Eu vejo que as pessoas não estão saudáveis. Nós não estamos. Estamos muito cansados pelos termos em que o nosso tempo impõe. Só que a gente não consegue visualizar uma alternativa, a gente não consegue se posicionar pela fresta, porque parece impossível que a nossa inteligência possa se colocar a serviço da transformação. E lendo essa história, num contexto de tanta violência, como é que podia existir algum nível de esperança? Isso é muito forte. E fora que, assim, eu sou muito apaixonada por história em quadrinhos, porque para mim é o ponto alto da arte. Não é só a linguagem verbal, é a linguagem não verbal, é o traço, é o detalhe, é a expressão de um silêncio que está ali naquele desenho gritante. Se vocês não têm o hábito de ler histórias em quadrinhos, deem essa chance, porque tem muito material bom sendo publicado, muitas histórias fortes. Nossa, é assim, terminar isso daqui é de um impacto imenso. E também pensando em porta de entrada, porque a gente sabe que temos pouquíssimos leitores ao nosso redor e as histórias em quadrinhos podem ser uma forma dessas pessoas se encantarem primeiro
por essas linguagens que se comunicam. Eu vi tantos desenhos belíssimos aqui que, meu Deus, eu ficava até embasbacada, assim, de parar na página e ficar um tempão olhando. Num dado momento, eu pensei assim, eu acho que eu não vou conseguir terminar, mas eu não queria parar, eu queria até o fim, entender como é que ele ia desenvolver essa narrativa, construir os detalhes. Gente, por exemplo, olha essa página, que coisa mais linda. Olha, não tem palavra, mas olha o nível de detalhe. É muito bonito um negócio desse. Meu Deus do céu. Bonito demais. E eu não sei vocês, mas eu organizo as minhas leituras muito de forma temática. Claro que existe toda a exigência do trabalho, então eu tenho que ler muito livro voltado para as aulas, mas eu gosto muito de me aprofundar nas coisas. Então, depois de ter terminado Angola Janga, eu já peguei aqui na minha estante um livrinho lindo que eu comprei da editora Nemo, e esse já em prosa, que vai contar a história de Palmares e desses personagens. Pretendo dar sequência, portanto, às leituras a partir desse livrinho. E aqui também tem algumas ilustrações na introdução dos capítulos. Pelo que eu estava vendo, esse livrinho ganhou o Jabuti, inclusive, e tá aqui na capa. Deve ser um trabalho bem caprichado. Me deu vontade também de ler Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Esse é o único romance do Lima Barreto que eu ainda não li e eu tô economizando porque eu já li tudo desse homem, sou apaixonada, é o meu escritor homem favorito do Brasil. O Lima conversa comigo de uma forma muito intensa, eu me sinto muito tocada pela escrita dele, pela forma voraz com que ele traduz as críticas, e ele foi muito punido no seu tempo por ter uma postura incisiva, e isso me comove mais ainda. Fiquei com bastante vontade, mas eu não sei se eu tenho coragem ainda de ler o último romance dele, apesar de que, gente, eu sou uma leitora de releituras. Eu releio muito os livros, muito mesmo, assim, de ter livro que eu já reli 6 vezes. E eu gosto demais. Por isso, nada me impede de ler esse e começar a reler os outros, que seria também uma experiência incrível. Outro livrinho que me deu vontade de emendar é esse aqui, do Aloysio Azevedo, O Mulato. É o escritor de O Curtiço. Esse daqui eu nunca li, mas eu tenho bastante interesse porque é um livro que vai trazer um pouco ali do realismo, então da crítica social, racial do seu tempo, mas também do naturalismo, no sentido de como características biológicas são determinantes no comportamento social e como a sociedade estereotipa as pessoas a partir dessas características. Essa é uma temática bem forte nesse autor. E aqui a gente tem a história de, se eu não me engano, é um médico. E agora? Deixa eu ver aqui. Ó, o jovem Raimundo retorna à sua cidade natal após se formar em direito em Lisboa. Chegando no Maranhão, se instala na casa do tio que cuidou dele na infância. Ele visita a propriedade de seu pai e lá descobre alguns segredos ligados ao padre Diogo, tal. O jovem acaba se apaixonando pela prima, Ana Rosa, que o corresponde. Eita, gente! Mas esse amor é proibido para a rígida sociedade escravista, pois Raimundo é filho de uma escrava, enquanto sua prima pertence a uma família conservadora e preconceituosa que a prometeu a outro homem. O que é interessante é que aqui o aspecto proibitivo seria o fato dele vir de uma família que foi escravizada e ela ser de uma família conservadora. E não o fato deles serem primos, mas beleza, tudo bem, vamos lá, vamos ler, vamos entender melhor. Aqui, o mulato. E, gente, esse olho, o que que tá acontecendo aqui?
Não sei por que que colocaram essa escolha. Bom, vou precisar ler para entender tudo isso. E claro, outro livrinho que eu tenho muita vontade de me debruçar oficialmente, porque eu já comecei algumas vezes, é Um Defeito de Cor. E eu amo livro grande, gente. Aí também meu coração, aí não tem condição. Quando o livro é grande, eu tô feliz, porque é aquela coisa de você ler sem previsão. Que delícia. Mas é isso, gente. Já coloquei aqui a roupa da academia para não desistir de ir, porque confesso que estou com uma preguicinha, ainda mais porque eu vou ter que trabalhar no final de semana. Mas eu vou, porque eu sei o quanto me faz bem e a gente tem que aliar aqui, ó, a cabeça com o corpo e eu preciso me cuidar. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Espero que nos comentários a gente possa fazer uma troca bem legal também. Obrigada por não desistirem de mim, por sempre serem tão carinhosos com o canal. Lá no Instagram também é um pessoal assim que, olha, é de uma fofura sem tamanho. Muito, muito, muito obrigada. É por isso que esse espaço ao longo desses anos se tornou um espaço tão afetivo, porque vocês me fazem essa companhia tão generosa. Um beijo grande, boa semana, vamos com tudo e bora para mais uma semana na educação brasileira.